Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, você está no Cartola Sem Demora e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre rodada 12, time principal. Rapidamente, vamos ver como foi o nosso desempenho na rodada anterior. E a nossa última pontuação foi 70,63. A gente conseguiu mais uma vez manter a nossa regularidade. É o que eu sempre falo para quem me acompanha, que mitada ganha rodada, porém regularidade ganha campeonato, e a gente vai seguindo na nossa regularidade e a gente vai chegar lá em cima. O nosso patrimônio agora é de 142,21, estamos chegando às 150 cartoletas para ficar mais confortável para a gente estar escalando os nossos times, e o nosso total de pontos, a gente rompeu a barreira dos 700 pontos, 701,24, que já é uma excelente pontuação para a 12ª rodada. Sem mais demora, vamos lá escalar o nosso time para essa rodada que está muito difícil, que é a rodada de número 12. Chegando aqui na posição de Scout, antes de começar a nossa escalação, eu preciso informar para vocês que essa rodada de número 12 está muito difícil, porque ela está exatamente no meio dos jogos decisivos da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Então, a tendência é que alguns clubes poupem alguns de seus atletas, principalmente aqueles clubes que jogam na terça-feira que vem. Mas vamos lá fazer o nosso primeiro esboço para essa rodada. E a gente vai começar por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, a gente tem boas opções para essa rodada, a exemplo do Everton, porém o Everton precisa acima de 20 para começar a valorizar, então fica uma opção muito cara para a rodada. Descendo aqui, a gente tem o Fernando Miguel e o Thiago Volpi, duas excelentes opções para a rodada, apesar de custarem 16. Diego Alves costuma ser bem exigido quando joga contra o Bahia. Cássio, o Corinthians, que não disputa nem Sul-Americana nem Libertadores. Cleiton, boa fase do Cleiton, que mesmo o Bragantino cedendo muito gol, ele não costuma negativar. E chega aqui agora nossos goleiros bons e baratos. A exemplo do Daniel, o Juventude, que é acanhado para fazer gol, tem grande possibilidade de manter o SG. E Mita goleiro quando sai para jogar. Maílson pelo jogo, assim como o Matheus Cavicchiocchi. Descendo mais aqui, a gente tem o Marcelo Carné, o contrário do Daniel, o Inter que vai com tudo para cima do Juventude, precisando ganhar. Matheus Teixeira, assim como o Diego Alves, deve ser exigido nesse jogo. João Paulo, pela fase do João Paulo, a Chape que toma gol quase todo o jogo, e o João Paulo não negativa, está sempre ali fazendo boas defesas. E para finalizar aqui, ele, o Marcelo Boeck, que está substituindo aí o Felipe Alves e pode ser exigido muito nessa rodada. Mas para o nosso goleiro, para esse nosso primeiro esboço, a gente está ficando aqui com ele, a gente está ficando com o Matheus Cavicchiocchi, pelo jogo, o Sport também, que é muito acanhado para fazer gol, principalmente quando sai para jogar. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui na nossa zaga, a gente também tem boas opções. A exemplo do Gustavo Gomes, bom jogo para ele, resta saber se ele vai jogar. O Palmeiras tem jogo quarta e na outra quarta pela Libertadores. Fabrício Bruno, boa fase dele. Arão, o Arão que voltou a jogar no meio, então pode estar fazendo mais desarmes. Lucas Claro, jogo bom para ele, mas o Fluminense tem jogo terça e na outra terça provavelmente vai ser poupado. Léo Ortiz, voltando da seleção, boa opção, apesar de enfrentar aí o ataque do Santos. Bruno Alves, quando joga em casa, sempre joga bem. Assim como o Júnior Alonso, o Galo, que também tem um jogo muito difícil contra o Boca Juniors. Resta saber se o Júnior Alonso vai para o jogo. Arboleda, bom jogo para ele. Assim como o Luan, o João Vitor e o Gil, dupla de zagueiros do Corinthians. Vitor Cuesta e Bruno Mendes, dupla de zagueiros do Inter. Bom jogo para eles. O Inácio que é um zagueiro que está sempre marcando os pontinhos, mesmo sem manter SG, e já fez 3 boas partidas, 8.4, 8.2 e 8.7, bom para a rodada. E para finalizar aqui os zagueiros, a gente tem o Gabriel Lacerda e o Messias, dupla de zagueiros do Ceará, e o Eduardo Bauerman, um jogo que ele pode estar mantendo o SG indo bem. O Eduardo Bauerman que está sempre fazendo alguns pontinhos. Mas, para o nosso time, a gente, nesse primeiro esboço, a gente vai ficar aqui com o
Inácio, que tem um jogo confortável em casa, tem uma média de 4.01. Bom jogo para ele, bom jogo para a Chape começar a vencer no campeonato. E o nosso outro zagueiro vai ser aqui o Gustavo Gomes. Vamos esperar até sexta para ver se ele vai para o jogo. Vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas nossas laterais, a gente tem boas opções. Logo de cara aqui o Natanael. Bom jogo para o Natanael. Natanael que perdeu a SG aos 51 minutos. Estava no nosso time, estava pontuando 11 e quase a gente mantém essa grande pontuação. Sendo mais aqui, Reinaldo, que partida do Reinaldo, 12.40, voltou a jogar bem o Reinaldo. Fagner, pela boa fase do Fagner. Descendo mais aqui, a gente tem o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan gosta desses jogos fora de casa, então de olho nele. Vinha, para quem está indo de lateral, vai ser uma das melhores opções para a rodada. Assim como Marcos Rocha, o outro lateral do Palmeiras. Saravia, pelo jogo favorável. O Inter, que apesar de jogar um clássico, pode estar mantendo o SG nessa rodada. Descendo mais aqui o Busanello, bom jogo para ele. Moisés, pelo mesmo motivo do Saravia. E, para finalizar aqui, o Alan Ruschel. O Alan Ruschel que está vindo jogando bem nesse time do América, principalmente com a chegada do Mancini. Mas os nossos laterais para essa rodada, a gente vai com o Saravia e com ele aqui, o Vinha que joga muito bem. E se o Palmeiras mantiver esse SG, ele vai lá para cima. Rapidamente, eu vou escolher aqui o meu técnico e eu nem vou pensar muito, eu vou escolher aqui ele, o Diego Aguirre, para comandar o nosso time. Rapidamente, vamos agora para o nosso meio de campo. Chegando aqui no meio de campo, a gente vai fazer uma alteração que há muito tempo a gente não fazia no nosso time, que é mudar o esquema de jogo. A gente vai sair do 4-3-3 para o 4-4-2, porque é inegável, é uma realidade a quantidade de meias bons e que vem pontuando bem nesse campeonato. Assim, vamos começar a nossa escalação do nosso meio de campo com 4 meias. Chegando aqui, logo de cara, a gente tem ele, Edenilson, jogo muito bom para o Edenilson. Descendo aqui, boa fase do Fortaleza e do Iago Pikachu, o meio de campo do Fortaleza que está com volume muito bom de jogo. Gustavo Scarpa, nossa primeira opção, unanimidade na rodada pela fase. Descendo aqui, Lucas Evangelista, muito bom para a rodada. O Santos, toda vez que sai para jogar, toma gol. Tomou 3 do Bahia na estreia, tomou 3 do Palmeiras na última rodada, tomou 2 do América, tomou 1 do Fluminense e conseguiu até tomar 2 gols do time do Grêmio. Descendo mais aqui, Tassiano, bom jogo para ele. E chegando aqui, vejam vocês, 3 bons nomes para essa rodada que poderia ser muito bem o seu meio de campo. Ederson, com média 7.51, Rafael Veiga com média 6.17 e o Lima com média 7.39. 3 boas opções para a rodada também. Descendo mais aqui, o Nath Fernandes, mas ele provavelmente não vai para o jogo. A Arrascaeta vai ser a nossa segunda opção, unanimidade também. Descendo mais aqui, Fernando Sobral e Vina. Patrick, bom jogo para o Patrick, de olho nele. Juninho Valora, que nas últimas 2 rodadas deu uma queda, mas está vindo muito bem, numa sequência muito boa, principalmente com a chegada do Mancini. Carlos Sanches, que deve ser titular nessa partida, o Bragantino que cede muito para meio campista. Assim como o Gabriel, boa fase do Gabriel. Vejam vocês quantos meias bons a gente tem para essa rodada. Descendo mais aqui, Eric Ramírez, pelo mesmo fato que eu falei do Lucas Evangelista. Everton Ribeiro, bom jogo para o Everton Ribeiro, ele que gosta de jogar muito contra o Bahia. Praxedes entrou muito bem no time do Bragantino. Descendo mais aqui, Thiago Maia, bom jogo para ele, assim como o Juninho do América e o Rodriguinho do Bahia. O Rodriguinho gosta desses jogos. E para finalizar, Zé Rafael e Casares, 2 bons nomes. O Zé Rafael, que voltou a jogar bem, voltou a ser titular e é um bom nome para essa rodada. Mas as nossas 2 últimas vagas do meio de campo, a gente vai fechar aqui com o Lima e o Rafael Veiga. A gente está com a dúvida aqui entre o Ederson e o Rafael Veiga, mas como o Ederson está muito valorizado e tem um jogo mais difícil ao nosso modo de ver, a gente está fechando aqui com o Rafael Veiga e
o Scarpa, essa dupla muito forte aí do Palmeiras. Então, o nosso meio de campo ficou fechado por Scarpa, Rafael Veiga, Lima e Arrascaeta. Vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, a gente tem logo ele, o Gabriel, o Gabigol, muito forte para a rodada, porém o Gabigol precisa de 24 para começar a valorizar. Então a gente vai dar um tempo nele, esperar ele dar uma desvalorizada para a gente estar escalando ele no nosso time. Descendo mais aqui, Hulk, mas a gente acredita que Hulk ou não vai para o jogo, ou vai jogar ali no finalzinho do segundo tempo, então a gente não vai nem escalar. Marinho, bom jogo para o Marinho, o Bragantino que cede muito para atacante, o Marinho que dispensa comentários, é um dos atacantes mais regulares aí do Campeonato Brasileiro, a gente está ficando com ele. Outra boa opção aqui é o Matheus Peixoto pela fase, apesar que quando o Juventude sai para jogar, costuma jogar mal e não costuma fazer gol. Gilberto gosta de jogar contra o Flamengo, o Gilberto, então um bom jogo para ele. Elinho, pelo que eu falei do Lucas Evangelista dos Santos, que cede muito quando sai para jogar. Robson, pela fase. Pedro, está atrás do gol dele, tem um jogo confortável para que isso aconteça. A gente acha que o jogo Flamengo e Bahia vai ser um jogo de gols. Descendo mais aqui, David, pela fase. Savarino, também. Dupla de atacantes do Corinthians, forte para a rodada, principalmente se o Galo for com time reserva. Gustavo Mosquito e Jô, fortes. Descendo mais aqui, Daverson, bom para a rodada, mas como a gente já está indo com Rafael Veiga e com Scarpa no meio de campo, a gente não vai com nenhum atacante do Palmeiras, vai preservar isso. Trio de atacantes do Inter, Tyson, Caio Vidal e o Roberto, bom para a rodada, porque o Inter precisa vencer esse jogo. Descendo mais aqui, a gente tem o Lucas e o Rodolfo, bons para a rodada também. E para finalizar, o Éder e o Marcos Guilherme. Mas, para fazer dupla de ataque ali com o Marinho, a gente vai fechar aqui com ele, a gente vai fechar aqui com o Pedro, Arrascaeta, Pedro, fortes para rodar dessa dupla do Flamengo. Assim, eu vou botar aqui meu time na posição de escalação para vocês visualizarem melhor. E o nosso time vai com Matheus Cavicchioli no gol, Vinha e Saravia, nossos laterais, Gustavo Gomes e Inácio, os nossos zagueiros, o nosso quarteto do meio de campo formado por Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Lima e Arrascaeta de capitão, e o nosso ataque com Marinho e Pedro, técnico Diego Aguirre. E o nosso banco de reservas vai com João Paulo da Chapecoense no gol, Moisés e Bruno Mendes do Internacional, zagueiro e lateral, Juninho Valora no meio e Daverson, o nosso atacante. O nosso time custou 133,02 cartoletas e a gente espera mais uma vez ir bem, mantendo a nossa regularidade em mais uma rodada. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, @cartolassemdemora, o nosso Instagram, ou se preferir o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. A gente provavelmente vai estar revisando esse time na sexta-feira, então acione o sininho para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Então é isso, pessoal, sem mais demora, vem comigo e vem imitar.